Olá, Olímpio, sejam muito bem-vindos, tranquilidade, serenidade e vamos relaxar, ficar tranquilo para poder absorvermos melhor este conhecimento para a prova História, a prova final. Lembrando que História, ela não é feita de decoração, História é feita de conhecimento, de leitura, de discussão, de pesquisa, que tudo isso vai englobar no aprendizado que levaremos a vida toda. Se nós chegamos a 100 anos de idade, tudo que nós aprendemos, conhecemos, vai nos servir. Então, estudar a história do Brasil colonial é entender o Brasil que nós temos hoje, os seus enormes problemas e o que deveria ser usado de medidas para poder solucionar, que não é bem assim. Portanto, estudar história não é somente estudar para passar, mas é para conhecer a nossa identidade, a nossa formação e as prerrogativas que o nosso país tem. Portanto, estaremos conhecendo agora a primeira parte, que é Capitanias Hereditárias, aqui do livro História Geral, do historiador Gilberto Coutrinho. Então, a partir da visão historiográfica, das pesquisas, dos trabalhos do historiador Gilberto Coutrinho, estaremos conhecendo agora, com grande ênfase e destaque, esse posicionamento. Portanto, vamos lá. Pouco disposto a investir muitos recursos econômicos na colonização do Brasil, o governo português decidiu, de início, transferir essa tarefa para iniciativa particular. O que é isso? O governo português vai escolher algumas pessoas e vai dar a missão de iniciar o processo de colonização brasileiro. Assim, em 1534, o rei Dom João III ordenou a divisão do território brasileiro em grandes porções de terras, essa que nós chamamos de capitanias hereditárias, 15 donatários. O que são 15 donatários? São 15 pessoas escolhidas pelo rei diretamente para receber a missão de povoar o território brasileiro, a colônia portuguesa. Portanto, Portugal não queria investir, primeiro porque Portugal já estava passando por problemas econômicos muito sérios, e também Portugal estava querendo retorno entre ouro, prata e pedras preciosas, e não sabia ao certo se seria encontrado no Brasil. Então, Portugal não queria gastar tanto sem ter um retorno objetivo, claro, e altamente lucrativo. Mas vamos lá. 15 capitanias ou donatarias, as entregou a pessoas que habilitaram o empreendimento, os capitães donatários. Portanto, quem recebeu a capitania, este foi chamado de capitão donatário. Era responsável por um lote de terra, então ele iria administrar, ele iria usar todos os seus recursos pessoais financeiros para poder colonizar, produzir e enviar a sua produção para Portugal e ficar com uma minúscula parte. Nomeado pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da sua capitania. É como se cada capitania fosse um estado. E com sua morte, a administração passava para os seus descendentes. Por esse motivo, as terras eram chamadas de capitania hereditária. Quando o capitão donatário morria, esta terra era passada para seu filho. Mas o rei, a capitania hereditária, mas o rei não deu, não disse é sua, pode fazer o que quiser com ela, que bem entende. A terra é da coroa portuguesa. Simplesmente o rei de Portugal deu a ele autorização para empreender, executar, trabalhar e tirar os recursos dessa terra e enviar para Portugal. Então, o vínculo jurídico entre o rei de Portugal e os donatários eram estabelecidos em dois documentos básicos. O primeiro é a Carta de Doação. Vamos conhecer agora. O que é uma carta de doação? Conferia ao donatário a posse hereditária da capitania. Os donatários não eram proprietários das capitanias, mas apenas de uma parcela das terras. Tinha, entretanto, o direito de administrar toda a capitania, explorá-la economicamente. Então, tudo que ele produzia, uma parte tinha que ser enviado para Portugal. A Carta Foral.
estabelecia os direitos e deveres dos donatários relativos à exploração da terra. A carta foral era um documento que iria dizer como o donatário iria se comportar, como ele iria administrar e os vínculos que ele teria com o seu rei. E vamos conhecer agora os direitos e os deveres dos donatários. Entre os principais direitos dos donatários podemos destacar o seguinte: o primeiro, criar vilas, distribuir terras, que é chamada de sesmarias, e quem desejasse cultivá-las poderia. Claro que quem cultivasse essas terras teria que dar uma parte para o capitão donatário. Exercer plena autoridade judicial e administrativa era o poder do capitão donatário. Por meio da chamada Guerra Justa, escravizar os indígenas considerados inimigos, obrigando-os a trabalhar na lavoura. Ou seja, o capitão donatário ele tinha o direito de escravizar o índio que tivesse na sua dimensão, no seu território de administração, poderia caçá-los, torná-los escravos e botar para trabalhar em favor da coroa portuguesa e dele mesmo. Enviar até 30 índios escravizados por ano a Portugal. Portanto, os índios capturados, eles pelo menos 30, deveriam ser enviados a Portugal todo o ano. Recebia a 20ª parte, 5% dos lucros sobre o comércio do pau-brasil. Ou seja, nós sabemos que a primeira matéria-prima encontrada no Brasil foi o pau-brasil, a madeira que produzia uma tinta vermelha. Então, toda a retirada do pau-brasil era enviada para Portugal e a coroa portuguesa dava ao donatário 5%. Em contrapartida, o donatário estava obrigado a assegurar ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre os produtos da terra, tudo que a terra produzia, 10% era do rei. 1/5 dos lucros sobre os metais e pedras preciosas que fossem encontrados. Isso só vai acontecer já no século XVIII. Nessa divisão de direitos e deveres, percebe-se que o rei de Portugal preservava para si os melhores benefícios que a terra poderia oferecer. Já as despesas necessárias à obra colonizadora ficava por conta do donatário, ou seja, a criação de animais, a manutenção dos animais, os produtos vindos de Portugal e de outras partes da Europa, as roupas, os móveis, as outras partes da mobília, a construção dos moinhos, a construção dos engenhos, da Casa Grande, tudo era por conta do capitão donatário. A única coisa que Portugal dava a ele era o direito de exercer a autoridade, e dava o direito sobre a terra, e 10% de tudo que era produzido tinha que ser enviado para Portugal e era de propriedade do rei. Problema das capitanias. Se analisarmos as capitanias sob o ponto de vista econômico, veremos que poucas progrediram e obtiveram lucros, como Pernambuco e São Vicente, que é em São Paulo, sobretudo com a produção de açúcar. As demais capitanias não prosperaram em decorrência de vários fatores. Ou seja, as 2 capitanias que prosperaram no Brasil foi a de São Vicente e São Paulo e também a de Pernambuco. Entre elas se destacaram muito bem na questão da plantação de cana-de-açúcar e também na exploração do pau-brasil. E por que as outras capitanias não prosperaram? Não prosperaram exatamente por conta dos ataques indígenas, por conta dos ataques dos corsários, que são os piratas, e outras esferas de acontecimentos, que se formos citar aqui, levaremos horas e horas. Vamos lá. As terras eram muito extensas, imensas, que eram as capitanias, e os donatários geralmente não tinham dinheiro suficiente para explorá-las. Muitos perderam o interesse pelas capitanias, acreditando que o retorno financeiro não compensaria o trabalho empenhado e o capital investido na produção. Alguns nem chegaram a tomar posse de suas capitanias.
Ou seja, alguns capitães donatários não queriam investir porque eles não tinham certeza se iriam ter realmente um alto lucro por conta disso. E muitos chegaram até receber, mas não tomaram posse e enviaram interventores, pessoas que os representavam nessa empreitada de dominação. Os colonos tinham que enfrentar as hostilidades dos grupos indígenas. O que são hostilidades? Os ataques, né? Os grupos indígenas que resistiam à dominação portuguesa. Para muitos dos índios do litoral, a luta era a única forma de se defender da invasão de suas terras e da escravidão que o conquistador queria lhe impor. Ou seja, os capitães donatários eles tinham o direito de capturar os indígenas e de escravizá-los. Só que os índios lutavam contra isso. Os índios não aceitavam ser escravizados, os índios não aceitavam suas terras serem tomadas e os índios não aceitavam a opressão que a sua etnia estava enfrentando. Então os índios eles não entregaram o Brasil de mão beijada, né? Então houve uma luta assim, uma resistência muito grande. Vamos lá. Havia também os problemas de comunicação. Separadas por grandes distâncias e com precárias condições dos meios de transporte da época, as capitanias viviam isoladas entre si. Em relação a Portugal, uma viagem de navio da Bahia a Lisboa levava em média 2 meses. Então as capitanias hereditárias elas ficavam uma muito distante da outra. E como o próprio livro diz, uma viagem de navio, de caravela, da Bahia para Portugal, Lisboa, a capital, levaria 2 meses. E claro, se o navio não naufragasse por conta de uma tempestade ou até mesmo não fosse saqueado por algum pirata. Além disso, nem todas as capitanias tinham solo propício para cultivar o açúcar, a produção que mais interessava os objetivos da coroa portuguesa e também dos comerciantes envolvidos no processo de exploração. Restava aos donatários a exploração do pau-brasil. Nessa atividade, porém, a participação dos donatários nos lucros eram muito reduzidas, o que contribuiu para diminuir o interesse das capitanias. Ou seja, as capitanias que não tiveram prosperidade com a plantação de cana-de-açúcar não lhes restaram outra opção a não ser ter que comercializar o pau-brasil. Porém, o lucro do pau-brasil era muito pouco, o investimento era muito alto. Então, eles abandonaram as capitanias porque para eles não eram lucros. E muitos capitães donatários vieram ficar na pobreza, na miséria, porque tudo que tinha eles venderam para tentar construir a sua capitania, mas que infelizmente foi um processo muito negativo para eles, levando à falência. Apesar dessas dificuldades, o sistema de capitanias lançou as bases da colonização, estimulando a formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, em 1532, Porto Seguro, aqui na Bahia, em 1535, Ilhéus, também aqui na Bahia, em 1536, Olinda, Pernambuco, em 1537 e Santos, também em São Paulo, como São Vicente, em 1545. Contribuiu também para preservar a posse das terras e revelar a possibilidade de exploração econômica da colônia. Portanto, o que nós lemos, que nós conhecemos esse processo de capitania hereditária, nós já sabemos que foram terras doadas e que essas terras, além de serem doadas, o donatário, aquele que recebeu, ele tinha direitos e eles também tinham deveres para com a coroa portuguesa. Então, o rei deu para eles o direito de tomar parte de uma posse de terra e administrar com os próprios recursos dele. E como eu li, como você pode ouvir e entender, o texto está explicando passo a passo todo esse processo de desenvolvimento do processo de colonização do Brasil. Portanto, finalizo aqui essa primeira parte. Na segunda parte dessa preparação para a prova, estaremos conhecendo sobre o processo de formação do governo geral. Lembrando que as capitanias hereditárias elas fracassaram, não deram certo, e a medida mais correta que o rei de Portugal teve, Dom João III, foi criar o processo de governador geral, que nós estaremos conhecendo no próximo vídeo.
Até já!